Como semear, assim colherá. Existem milhões de pessoas que sofrem de complexos de culpa por causa de algum pecado de omissão ou comissão. Pessoas que são incapazes de se libertar. Muitos se resignam ao pecado, doença, falsos apetites ou morte, por causa de sua aceitação da lei kármica de causa e efeito. É verdade que, como ser humano, você não pode escapar da lei kármica. O bem que sai de você é o pão que você joga sobre as águas. E é isso que volta para você, com pão e manteiga e todas as outras guloseimas. A ignorância da verdade que você semeia também é o que você colhe. Esse é o pão que volta azedo. E isso não é porque Deus está recompensando ou punindo você, pois, quer você acredite ou não, não há Deus sentado por aí, se preocupando com você como um ser humano. Uma compreensão correta do verdadeiro significado da lei kármica revela que Deus não tem nada a ver com o bem que acontece a você, nem tem nada a ver com o mal. Deus não o pune e Deus não o recompensa. Tudo que está sendo feito a você, você está fazendo a si mesmo. Esta lei sobre a qual você está vivendo não é a lei de Deus, é a lei dada por Moisés. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás. A vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Essas leis são desejáveis na cena humana, porque, se não houvessem leis que governassem a conduta, os seres humanos agiriam do ponto de vista da licenciosidade em vez da liberdade. Enquanto você viver sobre a lei kármica, é tolice acreditar que pode escapar da pena por sua violação. Enquanto você estiver no meio do pensamento material e da permissividade material, não se surpreenda se colher o mal material, assim como o bem material. Em outras palavras, existe uma lei kármica no mundo humano, uma lei de causa e efeito, e, se você a violar, você sofrerá com essa violação. Infelizmente, pode haver momentos em que você não saiba que está violando esta lei. Na verdade, você pode estar violando-a continuamente, de forma ignorante, é verdade, mas mesmo assim, violando-a. E isso o deixa com uma sensação de desesperança. Mas há esperança. Independentemente de quais tenham sido seus pecados de omissão ou comissão, quais foram e são seus erros de materialidade, ou quais leis materiais você impôs a si mesmo, eles podem ser eliminados por um toque da graça a qualquer segundo. Mas então, você deve ir e não pecar mais. Se você voltar ao mesmo estado de consciência que o trouxe a esses erros, trará sobre si os mesmos resultados, apenas 7 vezes piores, porque agora você sabe melhor. Nova luz sobre a lei kármica. Pois quem semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Significa que, ao seguir um estado materialista de consciência, você colherá materialidade. Não necessariamente materialidade má, porque pode ser boa materialidade, mas seja boa ou má, será a materialidade, não será a espiritualidade. Mas, quando você semeia para o espírito, isso é uma coisa completamente diferente. Não diz que então você colherá o bem, diz: aquele que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna.
ceifará eternidade ou imortalidade. Na medida em que você conhece a verdade o libertará do sentido material. Mas, na medida em que você se entrega ao senso material, até mesmo ao bom senso material, você estará colhendo o senso material, às vezes bom, às vezes mal. Esta é a lei kármica. Mas lembre-se, você está sobre a lei kármica apenas até o momento em que alcança a realização da graça. Embora o caminho infinito lance uma luz totalmente nova sobre o ensino do karma, poucos alunos percebem a diferença entre a abordagem tradicional e a do caminho infinito, que ensina que, quando você se eleva acima da consciência humana para a consciência espiritual, não há lei kármica. Não há lei de causa e efeito. Não há lei de o que semear, assim colherá. Essas são superstições e ilusões da mente humana. Essas são crenças criadas pelo homem. Por gerações, houve uma crença, quase uma lei, que sentar em uma corrente de ar ou molhar os pés faria com que você pegasse um resfriado. Nas edições de agosto de 1963 do Reader's Digest, há um artigo escrito pelo Dr. Lewis, professor associado da Johns Hopkins Medical School, afirmando que tomar friagem ou molhar os pés não é reconhecido pela profissão médica como causa de resfriados. Surge então a pergunta: ninguém jamais pegou um resfriado tomando friagem ou molhando os pés? É claro que milhões sim, não por causa da friagem e nem por causa dos pés molhados, mas por terem sido trazidos sob a crença dessa lei. No entanto, isso hoje não é mais reconhecido como uma lei. E assim, se a matéria médica pode mudar de opinião sobre essa lei e outras leis, aqueles no mundo metafísico terão que admitir que eles também estão errados sobre algumas de suas teorias prediletas. Uma área de má interpretação tem sido a máxima como semear, assim colherá. Assim como semear, ou lei kármica, opera apenas no nível humano de consciência. Para a consciência espiritual, não existe lei kármica. Cada um de vocês testemunhou a lei kármica sendo quebrada repetidamente. Cada vez que uma doença infecciosa ou hereditária foi superada por tratamento metafísico, a lei de causa e efeito foi quebrada, e foi provado que ela não existe como lei. Na consciência espiritual, não existe lei de doença, nenhuma lei de causa e efeito, nenhuma lei de como semear, assim colherá. Mas, embora em certa medida estejamos todos sob a lei kármica, não é o ponto final de sua vida ou da minha. Por quê? Na medida em que a graça nos toca, estamos livres da lei kármica. Sofremos menos com infecções e contágio, menos com depressões e períodos de expansão, e menos com mudanças nos sistemas políticos ou econômicos. Até certo ponto, aqueles de vocês que chegaram tão longe no desenvolvimento espiritual, a ponto de ler este livro, estão sobre a graça. Mas, mesmo que você não tenha atingido a plenitude de uma vida pela graça, cada um de vocês já deve saber como superar os efeitos da lei kármica. Se alguém vier até você doente, por causa da operação de uma lei material de um tipo ou de outro, por meio do pecado, do falso apetite ou do falso desejo, a maioria de vocês sabe que,
Ao recolher-se para seu interior e tocar o espírito, você o liberta, e a pessoa é curada do resfriado, tuberculose ou câncer, do alcoolismo, do jogo ou do vício em drogas, ou mesmo de deformidades físicas. O sofrimento é o resultado de uma violação da lei kármica. E se, por meio de seu estado de consciência iluminada, você for capaz de libertar uma pessoa, você quebrou a lei kármica. Por meio da graça, por ser tocado pelo Espírito de Deus, você removeu essa pessoa do castigo da lei. Cada vez que você é um instrumento através do qual ocorre uma cura, cada vez que uma pessoa toca sua consciência e alcança alguma medida de liberdade, cada vez que alguém é curado de uma doença da qual sofre por violação da lei, sua realização da graça divina o libertou dos efeitos da lei kármica. Cada vez que você traz o poder da graça para atuar na experiência de alguém que pecou e, para o sentido humano, está pagando a pena, ele é libertado dos efeitos de seus próprios pecados pelo poder da graça. A grande sabedoria revelada pelo caminho infinito, na cura dos enfermos e na reforma do pecador, é que, ao lidar com um paciente, você tem que se elevar muito além de tomar conhecimento se ele está colhendo da carne ou do espírito. Na verdade, você tem que deixar seu paciente sozinho. Você não pode levá-lo em seu pensamento. Não deve fazer diferença para você se você está tratando um santo ou um pecador, ou se está tratando uma pessoa com leve resfriado ou nos últimos estágios do câncer. Você tem que esquecer tudo isso e, dentro do seu próprio ser, elevar-se acima da causa e do efeito até chegar ao reino de Deus dentro de você. Então, o Cristo assume o controle e aquele Espírito de Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará o seu corpo mortal e o de seu paciente ou aluno. Alguns de nós testemunharam esse poder da graça em nosso trabalho nas prisões. Vimos prisioneiros sendo punidos por coisas pelas quais humanamente deveriam ser punidos, mas que, quando algum impulso neles o levou a buscar a Deus, foram libertados, perdoados ou, de uma forma ou de outra, libertados da sentença imposta a eles. A lei kármica os teria mantido em cativeiro por seus crimes e, de acordo com os padrões da justiça humana, eles teriam cumprido a pena integralmente na prisão. Mas não é assim sob a lei divina de perdoar 70 vezes 7, sem condenação. É a graça divina que liberta o homem das penalidades que lhe são devidas, das penalidades legais ou físicas em que incorreu por meio de suas ações. É pela graça que essas leis são postas de lado. Por sua própria experiência e pela experiência das pessoas ao seu redor, você sabe que a iluminação espiritual libertou as pessoas quando foram punidas por violar as leis médicas. E, portanto, talvez tenham contraído pneumonia ou febre. A graça transcendeu a lei. Muitos anos atrás, ocorreu-me que a lei kármica opera na experiência de cada ser humano. Nesse estado humano de consciência, que vive sob a lei de causa e efeito, cada movimento que é feito, consciente, inconsciente ou subconsciente, tem seu preço. Além disso,
Se uma pessoa mantém outra escravizada à lei kármica, ela própria também está sujeita a ela e pagará a penalidade, saindo da lei para a graça. Quando aqueles que precisam de ajuda vão até você, é fácil ver que a lei de causa e efeito está operando. Qualquer que seja a doença ou discórdia, é o resultado de uma lei kármica universal. Em seguida, vem sua parte para libertá-los e ser libertado. Mesmo que, como ser humano, você esteja sob a lei, depois de reconhecer o fato de que sofre apenas por causa da aceitação universal da lei kármica, você a abandona. Como você faz isso? Ao reconhecer que a lei de causa e efeito não é poder. Somente a graça é poder. A lei opera apenas na crença, e uma violação da lei é apenas uma crença. No exato momento em que você percebe que vive pela graça, a tentação de fazer qualquer coisa de natureza desagradável, mentir, roubar ou cometer outros crimes, vai pela janela. Quando você entende que não vive só de pão, por que roubar pão? Quando você percebe que não vive apenas de dinheiro, por que ser avarento? No momento em que você percebe que não obtém satisfação no mundo exterior, na forma de suprimento, prazer ou companhia, você está sobre a graça e está livre. Você pode se colocar sobre a graça neste minuto, se for capaz ou estiver disposto a renunciar ao desejo por qualquer coisa ou qualquer pessoa no mundo na realização. Eu vivo pela graça de Deus, não pela graça do homem. No segundo em que você reconhece que não tem necessidades externas, você se eleva acima da lei e fica sob a graça. Isso não significa que você não desfrutará de companhia quando ela vier. Isso não significa que você não terá um lar, que não terá dinheiro para gastar. Significa que você não precisa de nenhuma dessas coisas porque está vivendo pela graça. Você pode ter pensado que graça era algo que você sentaria esperando que Deus lhe concedesse. Não, você não precisa esperar pela graça. Você pode sair da lei neste minuto. Tudo o que é necessário é renunciar aos seus desejos, e você estará sob a graça. Você não precisa estender a mão fisicamente ou mentalmente. Apenas renuncie à sua crença de que precisa de qualquer coisa, na compreensão de que Deus conhece suas necessidades antes de você, e assim você se coloca sob a graça. No momento em que você sabe que é um com Deus, co-herdeiro de Cristo em Deus, vivendo em sua unidade com Deus, percebendo que não precisa de nada nem de ninguém, você está sob a graça. Só não volte e peque novamente. Não volte amanhã com medo da falta, do pecado, do falso apetite ou do medo da doença. Viva na realização. Obrigado, Pai. Eu não tenho necessidades. Tu conheces as minhas necessidades. Isto é viver pela graça. Isto é viver pelo infinito invisível. E você sai da lei kármica para a graça.